A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. Aqui tem pregação, aqui tem interpretação bíblica e aqui também tem Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos aqui a mais um vídeo para a nossa Escola Bíblica Dominical, a pré-aula para a lição de número 10 da revista da editora Betel, a revista de adultos da editora Betel. Bom, então vamos aqui a esse vídeo. Eu peço, não se esqueça de deixar o seu like, tá? E de interagir conosco, né? Deixa um comentário, deixa um joinha aí e vamos melhorando esse canal cada vez mais. Bom, o tema da lição é Jacó quando um pecador quer mais de Deus. Esse é o tema da lição. A aula passada falou de Esaú, né? Na mesma história de Jacó e Esaú, e aqui vai focar em Jacó. Vamos então a essa lição, tá? A lição está muito interessante, você com certeza vai gostar. Textuário. O textuário está em Gênesis 28, verso 16, e diz assim, ó: Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28, verso 16. A verdade aplicada diz assim: para sermos bem-sucedidos na jornada cristã, precisamos ter consciência de que, em todo tempo, dependemos das bênçãos de Deus concedidas por graça. Tá? Então, a lição que vai falar aqui de Jacó, ela vai nos ensinar a sermos dependentes de Deus, para nós crescermos a cada vez mais. Vamos então aqui na introdução, vai ficar na descrição desse vídeo o link para você adquirir o nosso material, tanto o meu primeiro trabalho, né, o meu primeiro livro, que é O Maior Milagre de Jesus, tá? E o meu segundo livro, que é Livro das Obras com Texto. Tá? Está aí a capa aí na sua tela, vai ficar o link para você conhecer esse material à venda em todas as livrarias online. Bom, vamos então aqui na introdução, e a gente já começa a aprender aqui nessa introdução. Esse vídeo não vai ser um vídeo muito longo, é um vídeo curto, mas com bastante conhecimento. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical pode pegar essas aplicações aqui e acrescentar na sua aula, vai ser muito bom, tá? E aqui nessa introdução já temos aprendizado para nós aqui. Primeiro parágrafo da introdução, ó. Veremos na presente lição o processo pelo qual Deus conduziu Jacó, visando o desenvolvimento do seu glorioso plano de redenção. Esse plano de redenção que está sendo mencionado aqui é o plano da salvação, aquele que já estava, né, já tinha sido arquitetado por Deus desde a fundação do mundo. O plano da salvação, Deus já sabia que o homem ia pecar e ele já elaborou um plano, né, quando vai criar o ser humano. E aqui o Senhor, ele tinha a intenção, para levar esse plano a efeito, né, de constituir uma grande nação. Para isso, ele precisava fazer com que Jacó fosse ali abençoado, né? Ele precisava levar os filhos de Israel para o Egito. Todo aquele processo fazia parte do grande plano da salvação, né? O plano da redenção. A gente vê que Jacó estava inserido nesse plano, tá? Vamos aí no segundo parágrafo da introdução ainda, diz assim, ó: Bem-aventurado todo aquele que aproveita as oportunidades e responde ao agir de Deus com fé e submissão. Aqui é interessante, ó, Jacó, ele não sabia o que Deus estava, qual era o propósito de Deus, o grande propósito. Ele não sabia no que ele estava sendo inserido ali, naquele plano da redenção. Jacó não imaginava, nem ele, nem Abraão, nem Isaac, eles não sabiam. Tá? Mas a gente vê que eles, mesmo não sabendo, eles foram submissos, né? Já um aprendizado aqui para nós, né? Uma aplicação boa para você ensinar para os seus alunos, você que é professor e você que é aluno, para pegar isso para a sua vida, é que não ter o conhecimento do projeto de Deus não ter conhecimento do projeto de Deus não é um requisito para a gente trabalhar no projeto. Essa é a lição aqui que a gente aprende, né? Porque o que Deus quer de nós é a confiança, tá? A confiança no agir dele. É isso que o Senhor quer, ressaltar isso em nós, tá? Se tudo que Deus quer que a gente faça, ele tiver que explicar minuciosamente, que confiança é essa? Deus primeiro ele manda,
você age e na caminhada você vai vendo o agir dele sendo processado. É assim que a fé é levada a efeito, né? Bom, vamos no próximo, vamos começar aí no primeiro tópico. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, tá? Para ajudar o nosso canal aí. Bom, aqui o primeiro tópico ele diz assim, ó, fugindo do homem em busca de Deus. Obviamente vai falar de Jacó fugindo de Esaú, tá? E buscando a Deus. Bom, o primeiro subtópico, o tema dele é assim, ó, Jacó crê na importância da bênção. Esse é o primeiro subtópico. E aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó, Jacó não é apresentado pela narrativa bíblica como um herói, embora tenhamos a tendência de fazê-lo. A gente sempre vê Jacó como um herói. Só que na narrativa, quando a gente lê o texto, mostra muito diferente disso, né? Jacó como um trapaceiro, Jacó com um caráter ali um pouco distorcido. Mas a gente vai ver que Deus ele vai trabalhar o caráter de Jacó, tá? Essa lição vai mostrar isso. O texto sagrado mostra o Senhor trabalhando o caráter, tá? A gente vê que Deus ele conserta aquilo que está com defeito, né? Bom, o segundo parágrafo diz assim, ó, porém há nele um ponto positivo que o coloca em posição de receber a graça de Deus. Jacó desejava mais de Deus, tá? Isso daqui é uma realidade porque Jacó ele valorizava as coisas de Deus, era diferente de Esaú, né? Aqui a gente vê que Deus, embora Jacó tivesse trapaceado, tivesse enganado o seu pai Isaac, né? A gente vê que Jacó ele tinha motivações diferenciadas. A gente vê que Deus ele enxerga isso daí, né? Ele enxerga essas situações. E aqui a gente aprende uma coisa interessante, né? A gente aprende uma coisa interessante. Ainda que a gente erre, nosso coração, a gente precisa ter um coração convertido. Ainda que você erre nessa vida, o seu coração precisa estar ligado nas coisas de Deus. O pior é quando há uma pessoa que faz as coisas boas, né? Aparentemente boas ou até boas, mas o coração está longe de Deus. A gente vê muito isso daí, né? Essa situação é ruim, tá? Mas agora você errar, mas o seu coração está ligado, valorizando as coisas de Deus, o Senhor com certeza vai em dado momento aí transformar a sua vida, né? Vamos lá então, no subtópico 1.2, o tema desse subtópico é fugindo para o encontro com Deus. Bom, vamos aqui nesse subtópico, o primeiro parágrafo diz assim, ó, depois que é abençoado no lugar de Esaú, Jacó é enviado para Harã por ordem de Isaac, seu pai, por meio de outra manipulação de sua mãe Rebeca. E aqui vale a pena um comentário, né? Nenhuma pessoa que ela fica ruim na sua vida, ela fica do nada, do acaso, tá? Ela recebe sempre uma instrução, ela sempre tem uma influência. A gente cresce no meio de influências, isso aí é para todo ser humano. A pessoa cresce no meio de influências, tanto positivas como negativas. Cabe a você qual influência você vai seguir. E aqui Jacó ele foi influenciado pela sua mãe Rebeca, né? Embora Rebeca tivesse conhecimento da promessa de Deus, tá? Que nós vamos falar já já, ela vai tomar atitudes erradas, fazendo com que Jacó engane o seu pai Isaac, ela vai instruí-lo nisso, tá? Como está lá em Gênesis 27, versos dos 5 ao 10, ela instruindo Jacó a enganar o seu pai. E a gente vai ver que Jacó vai receber essas influências e vai se tornar, vai ser esse usurpador, né? Suplantador, como a lição fala. Bom, continuando então, no último parágrafo diz assim, ó, com isso Jacó foge sob a bênção de seu pai para buscar uma esposa entre as filhas de Labão, seu tio, né? A gente vai ver que aí vai começar o processo de transformação de Jacó, né? Você que vai estar com sua classe,
para falar com seus alunos, já pode dar essa deixa aí desse processo que vai começar com essa fuga de Jacó, ele indo para a casa de seu tio Labão, e aí Deus vai transformar. Jacó, ele vai sofrer solidão, ele vai ser enganado, né? Ele vai ser perseguido, e aí, por fim, ele vai lutar com um anjo. Isso aí é a caminhada de um homem de Deus, né? Ou seja, a gente vai entender por essa situação, esse processo de Jacó, que Deus não faz um líder da noite para o dia, né? Um grande homem de Deus, aquele que vai liderar o povo, não surge do nada. Eu falo isso para aqueles que gostam de sair pregando por aí, que um grande pregador, ele não vai surgir do nada, da noite para o dia Deus vai fazer um grande pregador. Não é bem assim. Primeiro que os grandes pregadores não pregam só em púlpitos, os grandes pregadores pregam com a vida, né? E aí Deus vai fazer um grande líder, grandes pregadores, grandes ministros, né? Deus vai fazer com anos de experiência, com vida, com vivência, e foi isso que aconteceu com Jacó. Tá? Vamos continuando aí. 1.3, o tema desse subtópico é um encontro com o Deus de Abraão. Aqui vai falar do encontro que ele tem na ida até a casa de Labão. Aí ele vai ter um encontro com o Senhor. Aqui, ó, no segundo parágrafo diz assim, ó, Jacó só pensa aqui em sobreviver a seu irmão e encontrando uma esposa em Harã. Deus tem para ele coisas muito melhores. Ao se deitar ao fim do dia da longa viagem, adormece sobre a pedra e tem um sonho espiritual. Aqui a gente conhece o sonho, né? Você, na leitura bíblica em classe, está falando, é o sonho da visão da escada, né? Ele vê uma escada que liga o céu, né? A terra, e os anjos subindo e descendo pela escada, e aí ele vai... quando ele acorda, ele entende que ali, aquele local ali, era a casa de Deus. Olha que coisa linda, né? E aí Deus vai mostrar para ele, através daquela visão, como é que ele ia abençoar, como que seria o processo da bênção de todas as famílias da terra, que Deus tinha feito lá atrás com o avô de Jacó, com Abraão. E esse processo da bênção consistia na ligação do céu com a terra. Olha que coisa linda. Ou seja, Deus mostrou para Jacó, de antemão, que ele abençoaria todas as famílias da terra, fazendo uma ligação entre o céu e a terra, ou seja, tornando o céu de novo acessível ao ser humano, tá? Como que foi isso? A gente vai ver o próprio Senhor Jesus, séculos mais tarde, falando disso aqui. Olha que coisa interessante, lá em João capítulo 1, verso 51, Jesus fala desse jeito, ó. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha o que o Senhor Jesus fala, fazendo uma menção direta àquela visão que Jacó teve dos anjos subindo e descendo sobre a escada. Jesus fala que por meio do Filho do Homem, o Senhor faria de novo ligação entre o céu e a terra. Que coisa maravilhosa, né? É uma revelação que foi dada a Jacó. Bom, no tópico 2, o tema do tópico é coisas melhores de Deus, tá? Vamos aí a esse tópico. No primeiro subtópico 2.1, o tema é promessas imutáveis de um Deus imutável. Vai mencionar as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Deus não muda essas promessas por conta de Esaú ser, olha só, promessa feita a Abraão e a Isaac, e agora passaria a descendência, Jacó ou Esaú. Deus não mudou a promessa porque Esaú era um displicente com as coisas de Deus e nem porque Jacó era um trapaceiro. A promessa continuou, tá? E ela passou para Jacó, porque Jacó, embora fosse um trapaceiro, mas ele era, dos dois, ele era o que mais valorizava as coisas de Deus. Vamos lá então. No primeiro parágrafo diz assim, ó, Jacó já havia recebido as promessas de bênçãos no pacto do seu pai, Isaac. Agora, porém, ele está recebendo isso do próprio Deus, mencionando porque a promessa que Deus vai repetir para Jacó, falando que seria com ele, né? E aí Deus vai, naquele sonho, né? Deus vai
o próprio Senhor vai falar para Jacó as promessas. A gente vai ver aqui o seguinte, né? Rebeca, ela se lembrava, né? Aqui é uma questão interessante. Rebeca, ela se lembrava isso aqui é mencionado na lição, né? Ela se lembrava da promessa que foi feita, né, no dia do nascimento de Jacó. E aí o que Rebeca fez? Ela vai tentar dar uma ajudinha, né? Ela vai tentar ajudar, ou seja, ela vai instruir Jacó para ele fugir, né, do seu irmão, vai instruir Jacó para enganar o seu pai Isaac, porque ela sabia que a promessa dizia que o mais novo que o mais velho serviria o mais novo. Olha como foi feita a promessa. Gênesis 25, verso 23, no dia do nascimento dos gêmeos, né? E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Rebeca guardou essas palavras no seu coração, tá? E ela entendeu que Jacó era o filho, era a promessa, porque Jacó nasceu depois de Esaú. E aí, ela entendendo tudo isso, ela vai querer dar aquela ajudinha, né? Estilo do que Sara fez, né? Ela vai querer dar aquela ajudinha, fazendo com que Jacó engane o seu pai Isaac para receber a promessa, a bênção da primogenitura, e aí a gente vai ver que ela age errado, embora ela soubesse a verdade, né? Embora ela tivesse a intenção correta, mas ela age de forma errada, né? Bom, aqui no segundo subtópico, o 2.2, o tema é um pecador se converte. Mencionando Jacó, né, se convertendo. É muito interessante, esse subtópico aqui é muito interessante. Ele diz assim, ó, o primeiro parágrafo: Jacó entendeu que estava na casa de Deus. Quando ele acorda do sonho, ele fala: esta é a casa do Senhor, e eu não sabia, né? Ó, e Jacó, o neto do crente Abraão e filho do crente Isaac, agora irá se converter. Toda essa conversão que ele está falando aqui é porque Jacó, ele vai agora de fato ter um conhecimento mais próximo de Deus, né? Um conhecimento mais aprimorado do Senhor. Ele vai fazer um voto, tem todo esse processo aqui. Essa conversão dele aqui não é aquela conversão da maturidade, tá? Porque todos nós passamos por momentos assim, né? Você se converte, é o chamado primeiro amor, passa uma caminhada nessa conversão, uma caminhada tirando os carrapichos, e depois você adquire uma maturidade cristã. Isso é para todo mundo. Para uns vem com 5 anos de evangelho, outros 2 anos de evangelho, para outros 10 anos. E tem gente que passa 20, 30 anos e não adquire essa maturidade, né? E tem gente que acaba saindo da igreja sem adquirir a maturidade cristã. E Jacó, ele vai passar esse processo. Ele entra, ele se converte ali, naquele momento ele tem o conhecimento de Deus, ele vai passar 20 anos, depois de 20 anos é que ele vai ter aquela luta com o anjo, e aí ele vai adquirir a maturidade, porque logo após a luta ele vai se acertar com seu irmão, pedir perdão, se humilhar ao seu irmão, e ali eles vão fazer as pazes, e aí está lá o homem Jacó, agora com o nome mudado para Israel, completamente transformado, adquiriu a maturidade cristã. Que interessante, né? Vale a pena ensinar isso aí para os alunos. Bom, continuando então, vamos para o subtópico 2.3. O tema do subtópico é o pai de príncipes, tá? Aqui tem algo interessante aqui, né, que vale a pena a gente esclarecer. O primeiro parágrafo diz assim, ó: para os judeus, Deus era o Senhor da vida, e por isso o nascimento de uma criança era a bênção do Senhor, e um ventre estéril, uma ação divina em fechar a madre. Para o judeu era assim. E aqui o comentarista faz um comentário interessante, parece até um erro, né? Ele diz assim, ó: a preferida de Jacó era o caso. Quando fala a preferida de Jacó, está fazendo, né, uma menção a Raquel, né? Foi por ela que Jacó trabalhou na casa de Labão por 14 anos. E aí a gente vai, na verdade trabalhou por 7 anos, né? Depois ficou mais 7 porque foi enganado por Labão. E aqui a gente vai entender
que o comentarista está dizendo o seguinte, né? Ele está dizendo, ó, esse era o caso da preferida de Jacó, né? Qual era o caso da preferida de Jacó? Que Deus havia fechado a madre dela. Então esse era o caso de Raquel, né? Tá falando disso, porque Deus deixou Raquel estéril, tá? Bom, continuando, e o interessante a ser mencionado sobre isso aqui é que tanto Sara como Rebeca, como Raquel foram estéreis, né? E a gente, algo interessante aí sobre a promessa de Deus. Bom, aqui no segundo parágrafo diz assim, ó, enquanto Leia deu a Jacó 6 filhos, aqui tem o nome dos filhos, né? A serva de Leia, Zilpa, deu a Jacó mais 2, tá? E depois a serva Bila deu mais 2 filhos para Jacó. E Raquel, não, só depois que ela vai dar os filhos, né? Depois para Jacó. A gente vai ver aqui que Deus permitiu Jacó ter várias esposas, né? E como ele sempre manteve isso daí, né? Por que que Deus faz essa permissão? Embora esse não fosse o projeto de Deus. Ele deu deixou Jacó ter várias esposas. E a gente sabe que o projeto de Deus para uma família não é várias esposas, é apenas uma esposa. Mas por que que Deus permite isso aqui para Jacó, né? Exatamente por causa da intenção do Senhor de fazer, da promessa, né? De fazer de Abraão uma grande nação. Por conta disso, Deus permite, né? E mantém o povo, ficou a lei, né? Para o povo, era uma permissão de Deus para o povo. Por que isso? Por causa dessa proposta, dessa intenção do Senhor de fazer de Israel uma grande nação. Isso foi até um incômodo, porque eles saíram para o Egito para morar lá através de José, né? Por meio de José eles foram morar no Egito, e lá no Egito eles descem para o Egito com umas 70 pessoas da casa de Jacó, né? E ali no Egito eles saem quase 1 milhão de pessoas, né? Os teólogos variam um pouco aí na interpretação. Alguns acreditam que foi 500 mil, outros 1 milhão, outros 1,5 milhão, né? Mas o fato é que sai do Egito uma grande nação já. Tá? Por quê? Por causa dessa fertilidade. Um homem com várias esposas, né? Ali eu acredito que devia ser quase uma regra, né? Cada um tinha que ter no mínimo 12, como Jacó teve 12 filhos, né? Bom, meus irmãos, brincadeiras à parte, a gente vê que Deus ele intencionava fazer daquele povo uma grande nação. Por isso, em momento nenhum, o Senhor interferiu ou impediu que a descendência de Jacó tivesse mais de uma esposa. Sempre o Senhor permitiu isso daí. Continuando então, vamos para o tópico 3, e o tema desse tópico é Deus conosco. O primeiro subtópico, o tema é o Deus abençoador, né? Então aqui a gente vai ver, aqui tem uma parte bem mais aplicativa para a gente passar, né? Bom, o primeiro parágrafo diz assim, vamos para o segundo parágrafo, diz assim o segundo parágrafo: Jacó acaba tendo que trabalhar 14 anos de graça para ficar com a preferida, ou seja, a Raquel, né? Aquela que ele amava. Mas Deus também estava nisso, conforme se verá, pois dentre os filhos de Israel, que formariam as 12 tribos, alguns eram de Leia. Então Deus estava naquele negócio, e a gente vai entender que isso aqui faz parte daquele atributo chamado a sabedoria de Deus. Que atributo é esse? É um atributo pelo qual o Senhor ele é o mais sábio, né, que existe, né? Não tem limite a sabedoria do Senhor, e por esse atributo o Senhor transforma maldição e bênção, tá? O interessante, eu até coloco isso no meu subsídio, lá no meu blog, no Clube da Teologia. O interessante é que até Satanás, quando ele pensa até Satanás, no mal que ele pensa que está fazendo, até ele está sendo usado no projeto de Deus, né? Que coisa interessante. Até Satanás fica de boca aberta, porque o mal que ele pensa que está fazendo, ele está, na verdade, sendo usado pelo Senhor, né? A gente vê coisa interessante, a sabedoria divina, né? Deus comanda tudo, na verdade. Bom, vamos lá, então. Ainda nesse subtópico, eu quero ler aqui o último parágrafo, diz assim, ó: Labão é um ganancioso e esperto. Jacó parece estar tendo que lidar com um usurpador melhor do que ele foi, né?
Aqui a gente vai ver o seguinte, que Deus, ele embora Labão fosse um usurpador, um enganador, né? Ele enganou Jacó, mas Deus vai abençoar Jacó de uma maneira tremenda. Eu vou dar uma explicação rápida sobre Gênesis 30, verso 28 a 43, porque nessa passagem acontece o seguinte: Jacó trabalhou 14 anos para Labão. Depois dos 14 anos ele vai trabalhar mais uns 6 anos, 6 ou 7, ele vai trabalhar ali na casa de Labão, mas da seguinte forma agora, porque quando fechou os 14 anos ele quis ir embora, né? Mas só que nessa que ele quis ir embora, Labão propôs a ele um novo acordo. E aí agora o novo acordo ia ser o seguinte: Jacó foi negociar com ele um valor, né, do seu trabalho, e o valor teria que ser em ovelhas, ou seja, das ovelhas que nascessem através do trabalho do pastoreio de Jacó, das ovelhas que nascessem, uma parte seria de Labão e uma parte de Jacó, tá? E nessa ocasião, quando você lê o texto, você vai ver que parece uma artimanha de Jacó, e na verdade era uma artimanha de Jacó, mas quem determina o nascimento é o Senhor. Então a gente entende que embora Jacó estivesse fazendo ali o seu, né, estivesse usando de uma estratégia, aquela estratégia foi abençoada pelo Senhor, porque Jacó ficou mais rico que Labão, né? Ele ficou mais poderoso do que Labão ali vivendo na propriedade de Labão. Que coisa interessante, né? Bom, vamos aí para o próximo subtópico, o 3.2. O tema do subtópico é Foge, eu estarei com você. E aqui a gente vai entender o seguinte, né? Aqui o comentarista ele fala que quando Deus fala que está com a gente presume que não precisa fugir, né? Mas tem situações, o detalhe da lição aqui é que tem situações que é necessário você sair do lugar onde você está, né? Como uma fuga mesmo, né? Por que isso? Porque às vezes ali não é o local onde Deus quer te abençoar, ali não é o local onde Deus quer. Isso vale para a região onde você mora, igreja, ministério onde você está, né? O que você precisa saber, o que você precisa é ouvir a voz de Deus, é estar ligado com o Senhor em oração. É isso que todos nós precisamos, tá? Para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. No caso de Jacó, Deus mandou Jacó fugir, não é porque não queria proteger, não podia proteger ele, como o comentarista fala aqui no texto, não é porque não podia proteger, mas era porque o Senhor tinha um projeto para ele que não era ali o local onde Deus queria abençoar. Ali tinha muita idolatria e o local era na terra de Canaã, tá bom? Bom, vamos lá então, o 3.3. O tema desse subtópico é marcado por Deus. E aqui a gente já caminha para finalizar, né? Marcado por Deus é o tema do subtópico. Aqui a gente vai falar daquele momento em que Jacó alcançou uma maturidade, ou seja, o momento em que todo crente alcança, né? Chega, onde você alcança uma maturidade, você conhece Deus mais intimamente, mais profundamente e entende os propósitos do Senhor. E aqui a gente está falando, nesse subtópico, está falando da luta que Jacó teve com o anjo, né? A luta que ele teve com o anjo, e ele sai marcado, né? Ou seja, sai mancando dali, daquele confronto. O nome dele foi trocado, ele foi abençoado, mas ele sai mancando dali. Deus não podia ter curado ele? Podia, mas não fez. E por que não fez? Exatamente porque a marca que Deus coloca em nós é uma coisa que vai nos lembrar de quem nós éramos e o que nós somos agora, tá? E Jacó aprendeu isso daqui, ele saiu dali marcado, mancando, tá? E todo mundo, e a vida toda dele se lembrou do dia em que lutou com o anjo, tá? E não só ele, a posteridade dele também se lembrava desse fato. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Essa foi a nossa lição. Faça essa conclusão aí. Eu recomendo você pegar dar uma olhadinha na próxima aula e já faz uma propaganda da próxima aula para os alunos. Já fala para eles algo interessante que vai ter na próxima aula e aí você vai despertar mais neles aí a curiosidade, o interesse pela próxima lição. Amém? Que Deus abençoe você. Uma excelente aula para você. Não se esqueça de deixar o like aí no nosso vídeo. A paz.